e para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo, desse movimento das igrejas em saída. E o roteiro que eu vou propor, ele não é meu, eu me inspirei, né, a partir daquilo que foi pedido, eu me inspirei nesse livro do José Antônio Pagola, Jesus, uma aproximação histórica, que acho que quem não leu deveria ler, porque realmente um livro de cabeceira, né, para quem quer pensar o compromisso com Jesus, quer pensar aí a atuação, quer pensar a inserção em uma espiritualidade libertadora. E aí, então, eu peguei o epílogo, porque eu acho que o epílogo desse livro, ele dialoga bastante bem com aquilo que foi proposto para nós, para iniciar essa reflexão, né? Então, depois, quem tem o livro, se quiser retomar de maneira mais aprofundada, eu peguei esses elementos do epílogo desse livro do Antônio Pagola, né? Bom, o Pagola, nesse texto que ele nos propõe, ele começa dizendo, recordando, que no Evangelho, Jesus, a um dado momento, ele pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Né? E os apóstolos, então, os discípulos, os companheiros e companheiras começam a dar a sua resposta, e Jesus pergunta para eles: e para vocês? Quem é que eu sou? Né? O que vocês dizem de mim? E aí, o Pagola vai dizendo assim: hoje, mais de 20 séculos depois, mais do que nunca, nós, como cristãos e cristãs, nós somos desafiados também com essa mesma pergunta: quem é Jesus para cada um de nós? Para cada uma de nós, né? O que nós dizemos dele? Qual é a imagem que nós temos de Jesus? E ele fala assim, olha, que não dá para a gente responder com conceitos, com o que os livros dizem, o que o concílio diz, mas essa resposta tem que ser bastante pessoal mesmo, né? A partir de uma experiência pessoal do encontro com esse Jesus. E com o Jesus histórico, com o Jesus de Nazaré. Porque ele vai dizendo assim que, por incrível que pareça, um dos grandes desafios para nós hoje é pôr Jesus no centro do cristianismo. É até esquisito, estranho dizer isso, né? A gente ter como desafio colocar Jesus no centro do cristianismo, sem reduzir a pessoa dele a uma sublime abstração, né? Sem reduzir a pessoa de Jesus a conceitos, a ideias que muitas vezes nos distanciam do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré. Ele diz que nós corremos o risco de converter o Cristo em um objeto de culto sem os traços daquele profeta de fogo que percorreu a Galileia nos anos 30. Né? Então, muitas vezes, a imagem que foi se construindo de Jesus, a ideia que se fez do Cristo, foi se distanciando muito daquilo que o Evangelho ou os Evangelhos trazem para nós sobre a pessoa de Jesus, né? O Jesus histórico. Eu me lembro que o Francisco Orofino, no curso no Dabar, ele dizia para a gente isso, né? Nós precisamos nos aproximar do sujeito, do indivíduo Jesus, né? Não do Cristo, do Messias, ou da imagem que se fez dele, mas o Jesus histórico, a gente precisa fazer essa aproximação. E aí, Pagola vai dizendo também que nós precisamos conhecê-lo de maneira viva, de maneira concreta, e nos deixar contagiar pelas duas paixões de Jesus, que era a paixão por Deus e pelo seu reino, e a sua paixão pelo ser humano. Né? Então, ele vai trazendo isso como que Jesus,
ele vai nos revelando essa sua paixão por Deus e pelo seu reino, mas ao mesmo tempo revelando essa sua paixão, esse seu cuidado, esse seu amor pelo ser humano. Uma coisa, o amor a Deus, para Jesus, nunca teve descolado do ser humano, ou da sua relação com o ser humano, com as pessoas concretas que foram se colocando na vida de Jesus, né? Então, ele fala assim, cada um de nós fazemos uma ideia de Jesus, temos uma imagem própria dele. Essa imagem, interiorizada ao longo dos anos, atua como uma mediação da presença de Cristo em nossa vida. E a partir dessa imagem que nós temos dele, é que nós lemos o Evangelho, ou que nós pregamos o Evangelho, e a partir dessa imagem que nós alimentamos a nossa fé. Então, se a nossa imagem de Jesus ela é pobre e parcial, a nossa fé também ela vai ser pobre e parcial e muitas vezes distorcida, né? E aí ele pergunta, será que não precisam, nós não precisamos, né, muitos de nós, mudar e purificar a imagem que nós temos de Jesus, para descobrir com alegria a grandeza dessa fé que a gente tem, que a gente traz no coração? E aí, continuando a reflexão, além de dizer que nós precisamos colocar Jesus no centro, né, do cristianismo, no centro da nossa fé, porque a gente sabe que hoje, né, assim, principalmente dentro da Igreja Católica, a gente tem um acento de uma vivência tão devocional com tanta coisa, que o próprio Cristo, ele sai desse centro, né? Ele perde o seu lugar, a sua centralidade na nossa vivência de fé, na vivência de fé da nossa igreja. Aí ele vai trazendo, né, continuando a sua reflexão, qual é a imagem que Jesus revela de Deus para nós, né? Qual é o Deus que se encarna e que se revela em Jesus? Então, que nós precisamos aprender a partir de Jesus quem é Deus, como ele é, como é que Deus nos sente, como é que ele nos busca, né? E o que ele quer para cada um e para cada uma de nós. Pagola vai dizendo que nós não podemos, né, confundir ou trazer uma imagem de um Deus elaborado por nós a partir dos nossos medos, a partir das nossas ambições, a partir dos nossos fantasmas, né? Mas que tem que ser a partir de uma experiência de Deus vivida e comunicada por Jesus, né? E ele vai dizendo assim que a maneira de ser, as palavras, os gestos e as ações de Jesus, eles são detalhes, elas vão revelando essa imagem de Deus. E que para Jesus, Deus, ele não é um conceito, ele não é algo distante, ele não é o Deus acima de todos que lá de cima controla a vida das pessoas. Mas Deus, para Jesus, a imagem que ele revela é de uma presença amistosa, de uma presença próxima, de uma presença que nos provoca e que nos ajuda a viver e amar a vida de uma forma diferente, né? Então, não é aquele Deus distante, não é aquele Deus controlador, aquele Deus manipulador, mas é um Deus que se faz presença amistosa e próxima, né? Então, Jesus vai revelar isso na sua prática, na sua vivência, no seu contato com as pessoas. E esse Jesus, né, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, vem com a sua prática, com a sua prédica, né, com o seu testemunho, nos revelar que o que mais interessa para Deus não é a religião, né? Jesus não vem pregar uma nova religião, mas é um mundo mais humano e um mundo mais amável.
O que Jesus vai revelando na sua pregação, na sua vivência, na sua reflexão, na sua convivência com a sua comunidade, é que Deus quer para nós uma vida mais digna, uma vida mais saudável, uma vida mais sadia, uma vida mais feliz. Basta a gente ver, por exemplo, quando a gente vê o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né? Então, se uma religião, ou conceitos religiosos, ou práticas religiosas, elas vão contra a vida, elas vão na contramão da defesa da vida, ou é uma religião falsa, ou ela foi entendida de maneira errada. E essa boa nova, né, de uma religião, de um Deus que busca o ser humano, de um Deus que está muito próximo da gente, de um Deus que caminha conosco, ela é revelada em Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É Deus que se dá a si mesmo com aquilo que ele é na sua essência, que é amor. E aí, o Pagola vai continuando a sua reflexão, nos dizendo o que é a preocupação central de Jesus. Qual que é o horizonte principal de Jesus, né? O que ocupa o lugar central na vida de Jesus? E aí ele vai dizer, olha, para Jesus não é só Deus. Para Jesus é Deus, o seu reino e o seu projeto para a história humana. Então, os evangelhos vão dizer para nós, vão falar de Deus, Jesus vai falar de Deus, mas ele vai falar sobretudo do reino de Deus. Vai falar sobretudo dos valores do reino de Deus, da paz, da compaixão e da sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, Jesus ele não vai chamar as pessoas a fazer penitência diante de Deus. Ele não é mais um pregador, né, de penitência, de uma religião sacrificial, mas ele é alguém que faz uma chamada para viver uma outra dimensão, né? Então, por isso, essa dimensão, a ideia do reino de Deus, ela é muito forte nos evangelhos. Então, Jesus vai sempre convidar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a quem o segue, e a quem vai atrás de Jesus, a quem o acompanha, a sua comunidade, ele não convida essas pessoas, não é para fundar uma igreja, não é para organizar uma nova religião, mas Jesus convida as pessoas para anunciar, para viver e para promover o reino de Deus. Então, é muito interessante como que ele vai nos convidando a entrar nessa dinâmica do reino de Deus, né? Não convida a buscar somente a Deus, mas é buscar o reino de Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele vai dizendo assim, olha, amar a Deus é ter fome e sede de justiça. Seguir Jesus é viver para o reino de Deus como o próprio Jesus viveu. E pertencer a uma igreja é, por consequência, então, comprometer-se com um mundo mais justo, com um mundo mais fraterno, com uma sociedade diferente. E aí ele vai nos desafiando cada vez mais, né? Então, dizer, quando a gente olha para os evangelhos, que a gente vê a prática de Jesus, como é que ele se relacionou com as pessoas do seu tempo, como é que ele viveu, né? A quem ele acompanhou, com quem ele caminhou. Então, seguir Jesus vai implicar que a gente coloque no centro do nosso olhar, no centro da nossa atenção, no nosso coração, os pobres. Porque Jesus fez essa opção. Jesus, ele nasceu e ele viveu como pobre, ele se colocou com os últimos.
Então, se nós quisermos ser seguidores e seguidoras de Jesus, nós precisamos nos situar e nos colocar na perspectiva de quem mais sofre, na perspectiva e na realidade das pessoas mais pobres. Assumir a sua defesa, né? Nós não podemos viver numa religião da indiferença, ou a religião não pode nos levar a uma indiferença, muito pelo contrário, ela deveria sempre nos levar a ter um compromisso cada vez maior com a defesa da vida. Que não dá para viver somente de abstrações e princípios teóricos, mas a gente precisa, né, a nossa fé cristã, ela precisa nos fazer, a nos aproximar de pessoas, das pessoas em sua situação concreta. Então, seguir Jesus pede para desenvolver acolhida. E é muito interessante, o Pagola fala, olha, gente, não dá para a gente viver com uma mentalidade de seita, de exclusão, de segregação, de preconceito. Muitas vezes, em nome, por causa da fé, ou em nome da religião, ao invés da gente se abrir cada vez mais às diferenças, à acolhida, muitas vezes, historicamente, né, a religião, ela assumiu processos de exclusão, né? Quanta gente aí que não participa da igreja, quanta gente que se sente excluída, ou porque não é casada, ou porque está num segundo casamento, ou por causa disso, por causa daquilo, as pessoas acabam sendo excluídas e a religião deixa de ser, a igreja deixa de ser esse espaço de acolhida, né? Então, não excluir, não excomungar, não deixar de lado, né? E não deixar de definir-nos e de tomar partido. Então, essa questão da neutralidade, de não definir um posicionamento na defesa dos mais fracos, isso não combina. Isso não comunga com o Evangelho, né? Então, tomar a cruz de cada dia com Jesus e com os crucificados da terra é o desafio que o Evangelho nos coloca. E semear a esperança de Jesus. E com isso, né, com esse segmento da pessoa de Jesus, nessa fidelidade, nessa busca de nos aproximar do Jesus de Nazaré, sem as construções ou idealizações que se fez, né, as imagens que acabaram se deturpando desse Jesus. Então, nós somos convidados e convidadas, e hoje, né, a gente se coloca esse desafio de ser uma igreja em saída. Então, a gente tem esse desafio de construir a igreja de Jesus, a comunidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus. E o Pagola, nesse texto, ele vai nos provocando e vai nos desafiando que hoje, né, o que nós precisamos, a maneira mais autêntica de nós amarmos a igreja é trabalhar por sua conversão ao Evangelho. Parece estranho dizer isso, né? Que, em princípio, uma igreja já deveria ser essa expressão da conversão. Mas a gente sabe, né, pela história, que muitas vezes ela foi se distanciando dessa caminhada mais autêntica, dessa proximidade com Jesus do Evangelho. Então, ele vai dizendo, olha, hoje nós precisamos trabalhar com afinco para que a igreja se converta cada vez mais ao Evangelho. E essa conversão da igreja ao Evangelho, ela vai se expressar, ela vai se concretizar na medida em que ela se torne uma igreja amiga daqueles e daquelas que são chamados de pecadores e pecadoras. Uma igreja que busca a quem é chamado, né, dos que estão perdidos por aí. Uma igreja onde a mulher ocupe o lugar que realmente Jesus quis para ela, né? E aí, se a gente for fiel ao Evangelho, a gente vai ver como é que Jesus se relacionou
com as mulheres, né? E a gente precisa resgatar essas relações de Jesus, esse jeito de Jesus, o papel que Jesus quis para as mulheres, quis para os pobres, quis para as pessoas excluídas, né? Uma igreja preocupada com a felicidade das pessoas, que acolhe, que escuta, que acompanha, né, a quem sofre. E aí vai dizendo assim, ó, que a única forma de viver em processo de conversão permanente é que as comunidades cristãs se atrevam a viver mais abertas ao Espírito de Jesus. Às vezes eu acho que assim, fica parecendo que é meio óbvio a gente dizer isso, né? Imagina, comunidade cristã não ser aberta ao Espírito de Jesus, mas se a gente for olhar na caminhada das nossas igrejas, né, na trajetória, a gente vai ver que, infelizmente, a gente foi se distanciando desse Espírito do Jesus de Nazaré, né, dessa essência que o Evangelho, e da simplicidade a que o Evangelho nos provoca a viver. E, por fim, ele vai colocando para a gente, né, a importância, a dimensão da gente viver a nossa esperança, a esperança de Jesus, e fala da importância, né, da dimensão de a gente acreditar na ressurreição. A ressurreição de Jesus é para nós a razão última e a força diária da nossa esperança, né? Então, a gente sabe que as comunidades cristãs, o movimento de Jesus, aqueles e aquelas que conviveram com Jesus, a partir da ressurreição, a ressurreição de Jesus começa a jogar luz a tudo aquilo, em todos os eventos que aconteceram, e eles e elas, a partir dessa inspiração, a partir da luz da ressurreição, eles começam a entender, a olhar para Jesus de Nazaré e ver em Jesus de Nazaré o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, eles começam a reler a trajetória do povo de Deus à luz da ressurreição. E vai dizer, olha, nem a morte pôde tirar de nós essa esperança, nem a morte, ela é o fim de tudo, mas esse Jesus que passa pela morte, ele nos ajuda a continuar a ter força, ele nos alenta para trabalhar para um mundo mais humano, para construir esse mundo de acordo com o coração de Deus. Então, nos faz esperar confiantes a sua salvação. Em Jesus ressuscitado, a gente vai descobrindo a intenção profunda de Deus confirmada para sempre. Uma vida plenamente feliz para toda a criação. Uma vida libertada para sempre do mal. Uma vida vivida a partir da sua fonte. Então, em linhas gerais, era um pouco isso, né? O que eu queria trazer. Deixa eu ver se eu consigo encerrar a apresentação aqui.